Ei, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula nossa, ainda com função afim, tá? Agora eu parei, dei uma parada antes de a gente finalizar a ideia de função afim, o conteúdo de função afim, para fazer alguns exercícios, tá? Trouxe uma questão cuja anunciada eu deixei aqui mesmo no nosso quadro, tá? Indicando para que você construa os gráficos das funções que são indicadas, na verdade, das funções que são indicadas pelas leis abaixo, tá? Faça um complemento, ok? Indicando os coeficientes angular e linear, crescimento ou decrescimento, dizer se ela é crescente ou decrescente, e o zero de cada função, tá? Fácil, tá? E vamos lá junto indicar o que é pedido. Eu tenho 4 itens para fazer isso. No primeiro item, eu tenho a função definida pela lei f de x igual a x mais 1. O coeficiente angular e o coeficiente linear, inclusive eu já sei dizer se cada um aqui é crescente ou decrescente. Eu posso calcular o zero da função e tudo isso depois montar o gráfico, tá? A gente viu na aula anterior que o coeficiente angular, o coeficiente, para abreviar, angular é exatamente o que na função? O valor de A, tá? E a gente viu que o coeficiente linear é o valor de B, é o B da função, tá? Enfim, então em cada item aqui eu vou abreviar coeficiente angular CA e vou abreviar coeficiente linear CL. No primeiro item, quem é o coeficiente angular? 1, que é o coeficiente do x, que é o valor de A. Inclusive, esse coeficiente angular automaticamente indica o quê? Que essa função ela é crescente ou decrescente? Crescente, porque o coeficiente angular é positivo. Vai tratar-se de um ângulo agudo. Por falar em ângulo agudo, qual é a taxa de variação dessa função? 1 também. É o próprio crescimento, ou perdão, é o próprio coeficiente angular. O que é que eu estou dizendo nessa função? Que a cada momento que eu caminhar na função, a função cresce uma unidade. Tá? No final da aula passada a gente não falou do decrescimento, mas o decrescimento é análogo. Vamos falar aqui nas outras letras. Tá? Então, o coeficiente angular é 1, que é a mesma coisa da taxa de variação, não está pedindo, mas eu vou colocar aqui. Tá? E o coeficiente linear, quem é? 1 também. Beleza? Fácil. Não precisamos montar o ΔY, ΔX, porque a função já aparece ali, já destaca para mim o coeficiente angular, o coeficiente linear. Beleza? Eu só... Aquela relação ela vai ter serventia algébrica em um outro momento, dependendo do tipo de questão. Tá? Enfim. Beleza. Eu vou dar continuidade aqui no item A e fazer logo tudo do item A. Já que o coeficiente angular é 1, que é a mesma coisa da taxa de variação, e ele é positivo, eu estou afirmando, né, o A é positivo, isso implica que a minha função vai ter comportamento que? Crescente. Tudo isso eu observei sem precisar construir o gráfico. Tá? Bom, para construir o gráfico, a gente viu em aulas anteriores que, como é uma função afim, eu só preciso de 2 pontos. Eu vou pegar o zero da função, que inclusive eu já respondo outra coisa do meu item, do que a minha questão quer, tá? Quem vai ser o zero da função? Como é que eu acho o zero da função? Simplesmente eu zero a função. O f de x é zero. Isso implica que o x mais 1 vale zero. Logo, resolvendo essa equação do primeiro grau, x é igual a menos 1. Então, qual é o gráfico dessa função? Essa função tem comportamento gráfico, a gente já sabe que vai ser crescente. Qual é o ponto do zero da função? Menos 1 e 0, tá? Então tá aqui, é o zero da função. Além disso, eu conheço o coeficiente linear, que é o valor de b, é onde a função intercepta o eixo y. Então eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto. Para construir o gráfico basta... Vixe, minha mão tá torta, hein? Basta ligar bonitinho e eu tenho o gráfico, né? O esboço gráfico daquela função f. Tá? Para a função b, não sei se vai caber aqui, mas se não couber a gente apaga e continua. Para o item b, a mesma coisa.
Qual é o coeficiente angular do item B? 2. É o coeficiente do x. Quem é o coeficiente linear do item B? 1/3. Isso aqui também significa, esse 2 também significa a taxa de variação. Significa que a cada momento que eu vou andar na minha função, a função varia 2 unidades. Tá? Significa também aqui, como o coeficiente angular e a taxa de variação, né, que é a mesma coisa, é 2, que é um valor positivo, a minha função é crescente também. Ou seja, esse valor de A aqui que eu achei é positivo. Que eu achei não, que é dado na função, que é a função de lei g de x. Tá? Quem é o zero dessa função? Qual é o zero da função? 2x mais 1/3 igual a zero. Isso implica que 2x igual a menos 1/3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 1/6. Divide o que está aqui embaixo, ó, passa dividindo, então vai multiplicar o que está embaixo, tá? É 1/3 dividido por 2, que dá 1/6. No caso, negativo para menos 1/3, tá? Qual é o zero qual é o ponto que indica o zero da função? Menos 1/6 e 0, beleza? Será que cabe o gráfico aqui? Não cabe. Vou fazer agora, daqui a pouco, se liga. Então, meu povo, continuando, fazendo o gráfico que ficou faltando do item B, tá? A gente viu o zero da função, a gente determinou também o coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é 1/3, então eu posso considerar um ponto aqui de interseção do gráfico com o eixo das ordenadas, tá? Além disso, ele intercepta o eixo x, vou colocar essa origem mais para cá, em menos 1/6, como vimos, basta então ligar e obtemos o gráfico da nossa função, beleza? Aqui ainda é do item B. No item C, do mesmo jeito, quem é o coeficiente angular? Menos 2. Isso aqui também representa a taxa de variação. Aqui é uma taxa de decrescimento. Por que decrescimento, gente? A função é decrescente. Tá? A taxa de decrescimento, a função é decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular, o valor do A, é negativo. Tá? Como vimos na aula anterior. Quem é o coeficiente linear? É 0. Até porque isso é uma função linear. Tá? E uma função sendo uma função linear, a gente viu nas aulas anteriores que ela vai passar automaticamente por onde? Pela origem. Como ela é decrescente, o comportamento é assim. Aí qual é a angulação? Ela corta aqui no meio certinho, Celso? Não mesmo. Se você quiser saber o posicionamento perfeito dela, a gente pode apagar aqui, ó. Eu só quero um esboço, mas se eu quiser saber o posicionamento perfeito, basta considerar um outro ponto. Suponhamos que eu jogue 1 no lugar do x. O que eu obtenho para o y? O h de 1 será quanto? Tá? Essa função com lei definida por h de x será menos 2. Tá? Então, vou colocar aqui embaixo. Então, o que nós temos? Vixe, ficou feinho. Pronto. Não ficou muito bonitinho não, mas beleza. Tá? Agora eu tenho um GeoGebra para vocês fazerem mais perfeito. Bom, item D. O que acontece com o item D? Que é o coeficiente angular do item D. Vou tentar separar aqui, tá? Para ver se cabe aqui. Coeficiente angular, gente, podemos observar 3/5. É a mesma coisa que a taxa de variação. Tá? Também trata-se de uma função, vai tratar-se de um gráfico decrescente. Tá? Então, a função aqui é decrescente. Por quê? Porque o A é negativo, o coeficiente angular é negativo. O ângulo vai ser obtuso. Tá?
Quem é o coeficiente linear? Menos meio. É o valor do B. Tá? Agora vamos para o traçado do gráfico. Facilmente o que temos? A função por intercepto, o gráfico da função, perdão, intercepto o eixo das ordenadas onde? Em menos meio, tá? Aqui no valor de B. E qual é o zero da função? Assim, eu estabeleci aqui o zero da função. Bom, gente, qual é o zero da função? Faltou inclusive a origem. O zero da função é o próprio zero. Toda vez que a gente tiver uma função linear, o zero da função será o próprio zero, tá? Visto que ela sempre intercepta o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas na origem, tá? Esse tipo de função, função linear. Bom, quem é o zero da função aqui? Basta zerar essa expressão, 3/5 de x igual a menos meio, tá? Isso implica, vou fazer bem apertadinho aqui, que menos 3/5 de x é igual a mais meio, ok? Passo para cá positivo, isso implica 3 passa dividindo, vai multiplicar o 2, 5 passa multiplicando, vai multiplicar o 1. Eu vou passar o menos 3 para cá, então vai ficar menos 5 sextos, tá? Esse é o zero da função. Qual é o ponto? Menos 5 sextos, eu vou marcar mais ou menos aqui, tá? Menos 5 sextos e zero, porque estou zerando a função, tá? Estou zerando a m de x, e com isso o valor que zera é x igual a menos 5 sextos. Pronto. A partir daí eu esboço o meu gráfico. Tá perfeitinho, mas beleza, tá valendo. Vou colocar essa origem mais para cá e ok, tá? Eu vou seguir para uma próxima questão, beleza? Fica aí. Então, meus queridos, vamos lá para a segunda questão. Eu não numerei, mas é o segundo item de exercício da nossa aula de hoje, tá? Da nossa aula agora, beleza? Então, eu agora estou querendo que você indique a lei da função real, né? São todas funções reais com domínio real, funções afins, na verdade, a partir dos seus esboços, aqui é um R, tá? Dos seus esboços gráficos, beleza? Então, é muito comum eu ter a representação gráfica e precisar fazer a conversão para o registro algébrico. E isso gera muita dificuldade no estudante, tá? Mas não é nada difícil, não. A gente sabe que a cara da lei da função do primeiro grau, qual é, gente? Um y igual a um ax mais b. Esse y é o meu f de x, tá? Então, é um y porque toda a imagem da função do primeiro grau também, sendo ela a função do primeiro grau, tá? Não sendo uma função constante. É todo o conjunto dos números reais, beleza? Enfim, então, para determinar a expressão da lei que determina a função afim, eu preciso obter o valor das constantes a e b. Que o y e o x são as variáveis, beleza? Bom, e eu vou conseguir isso, como são duas coisas a determinar, eu preciso de duas informações no meu gráfico, tá? Vamos analisar o item A. O que é que eu tenho no item A? No item A eu tenho dois pontos explícitos de interseção no meu gráfico. Primeiro que eu sei que essa função é crescente, o A será positivo, beleza? Segundo que, de cara, eu tenho onde esse gráfico intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, eu já tenho o valor de B. Quem é o valor de B nesse item aqui? 2. Beleza. Porque eu estava observando aqui no registro gráfico. Ok, galera? Então, o que eu tenho que fazer agora? Determinar o valor de A. Bom, isso aqui é o meu zero da função. É quando o y é zero. Está interceptando o eixo x. Então, nesse caso, eu estou dizendo o seguinte. Quando f de x for zero... Perdão. Não, vou continuar por aqui mesmo. Significa que o x, o quê? Vale menos 2, tá? Daí, basta substituir isso na minha expressão. Eu já tenho o valor do b, eu já sei que essa função tem que cara, nesse primeiro item, a minha função tem a cara y igual a ax mais 2. Com essa outra informação aqui, eu consigo agora determinar o valor do A, tá?
Então, usando essa informação aqui que vem do zero da função, f de x é zero, é a mesma coisa que o y ser zero, quando x for menos 2, então eu troco x menos 2 aqui, basta fazer o quê? 0 igual a menos 2 vezes a, ou a vezes menos 2, tanto faz, mais 2. É uma equação do segundo grau, só que agora a variável a ser determinada, a incógnita, perdão, a ser determinada é o valor do a, tá? Então, vou mandar tudo que não é o a para o outro membro, vou inclusive mudar isso aqui, né? Vai ficar menos 2a mais 2 para fazer bem passo a passo. Isso implica, então, que menos 2a é igual a menos 2, portanto, implica que o a é igual a menos 2 dividido por menos 2, ou seja, 1. E eu estou correto, não só porque eu sou professor, mas que eu estou observando que o valor de a está positivo. Eu tenho que ficar muito atento quando eu estiver fazendo os cálculos e verificando se tem coerência o que eu estou achando. Tá? O valor de a é positivo, a minha função ali é crescente, a gente já analisou isso. Logo, qual é a função que eu procuro? F de x, tá? Igual a um x mais 2. O a vale 1, o b vale 2. Beleza? Vou fazer a próxima. Então, pessoal, vamos para a letra B. O que acontece com o item B? No item B, também eu tenho um gráfico para poder montar a lei da função, que a gente sabe, repetindo novamente, que a cara dela é y igual a x mais b, ou um f de x, ou um g de x, ou a variável, ou a letra que você quiser, na verdade, não variável. Apesar do f de x. E aí, pessoal, vamos para o item B. No item B, da mesma forma que o item A, eu quero montar a lei da função, que tem essa cara, ou um f de x, ou um g de x, o que você escolher, tá? Porém, os dados informados aqui graficamente são diferentes da letra A. Se liga. Olha só, apesar de eu já ter o valor de B igual a 1, por quê? Porque, novamente repetindo, é o valor no qual o gráfico da função afim intercepta o eixo y, tá? Então, além de ter esse valor, já sabemos, então só nos falta o a, que é fácil descobrir nesse caso, por quê? Porque é fornecido a angulação. E o a está diretamente ligado com a angulação, lembram? O que é que significa o a? É exatamente o coeficiente angular. E ser o coeficiente angular significa o quê? O a da reta é igual a tangente do ângulo de inclinação. Então, o a dessa reta é exatamente o quê? A tangente desse ângulo, ou seja, tangente de 30 graus. O nosso conhecimento lá de trigonometria no triângulo retângulo, o que é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Logo, acabou o meu problema. Eu já tenho o a e já tenho o b. Portanto, quem é a função, a lei da função que eu procuro? Raiz de 3 sobre 3x mais 1. Tudo bem, meus queridos? Simples, simples, simples. Vamos para o item C, tá? No item C, diferente do A, diferente do B, eu posso ter várias possibilidades de informações graficamente. Eu só tenho que saber sobre cada ícone, o que é que ele significa no meu esboço gráfico, tá? Nessa situação aqui, eu não tenho o valor que intercepta o eixo y, porém eu tenho dois pontos. Para obter uma função, o gráfico de uma função do primeiro grau, eu preciso de dois pontos. Eu já tenho os dois pontos. Então, para mim, nessa situação, também não é difícil descobrir, perdão, o valor de A e de B, tá bom? Por quê? Porque são duas coisas a descobrir e eu tenho duas informações. Se eu tenho dois pontos, eu tenho os valores de x e y, que são, respectivamente, no primeiro ponto, 1 e no segundo ponto, menos 2 para x. No primeiro ponto, 1 e no segundo ponto, 3 para y, tá? Eu posso descobrir de várias formas a minha equação, tá? Da reta, que é também chamada de equação da reta. A gente não tinha falado sobre isso. A função afim determina a equação de uma reta, tá? Nesse formato é a equação de uma reta, y é igual a x mais b, a equação reduzida da reta. Mas isso é no futuro, quando vocês estudarem geometria analítica, vão ouvir mais essa terminologia, tá? Então,
eu posso estar estabelecendo aqui um sistema de equações para determinar o valor, ou posso usar o que a gente aprendeu nas aulas anteriores, que é o seguinte: a variação de y sobre a variação de x, lembram? Isso é exatamente igual ao coeficiente angular, ao valor de a. Ou seja, que variação de y? Eu tenho um f de x2 menos um f de x1 sobre um x2 menos um x1. Isso é igual ao valor de a, tá, galera? Quem seria o meu x2, quem seria o meu x1? Esse é o meu x2, esse é o meu x1, tá bom? Ok? Então, eu posso estar montando o seguinte: se esse é o meu x2, quem é o f de x2? 1. Se esse é o meu x1, quem é o f de x1? 3. Então, basta só jogá-los aqui na expressão e já descubro o valor do a, tá? Então, 3 menos 1, ou melhor, 1, que é o f do x2, menos 3, que é o f do x1, sobre x2, que é 1, menos o x1, que é menos 2. Aqui é uma função que tem comportamento decrescente no seu gráfico, tá? Então o valor de a já sabe que vai ser negativo, beleza? Então, isso aqui vai dar menos 2 sobre 1 menos menos 2, 3, tá? Então esse é o valor do a que eu descobri para o item C. Bom, mas para montar a minha função, a lei da minha função, me falta o valor de b. Bom, mas o valor de b eu posso utilizar, eu vou separar isso daqui, né, porque eu vou usar outra parte ali. O valor de b eu posso utilizar qualquer ponto aqui da função, que ele vai servir na minha lei, tá? E com isso achar o valor de b. Como assim? Eu já estou sabendo que a minha função tem essa cara, no item C. Menos 2 terços de x, porque o a que eu descobri vale 2 terços, menos 2 terços, mais um b. E quem é esse b? Basta substituir um ponto aqui nessa expressão. Por que substituir um ponto? Porque eu terei o valor de x e o valor do y, que isso aqui é o meu y, o f de x. E com isso, eu descubro a incógnita b. Nessa situação, o b será uma incógnita, apesar de ser uma constante a ser descoberta. Então, eu vou substituir, por exemplo, esse ponto, 1, porque trabalhar com números mais básicos é mais fácil para a gente, tá? Então, o y vale 1, isso aqui é o y, igual a menos 2 terços vezes 1, que o x vale 1, mais b. Tudo bem, meu povo? Isso implica que vou virar para cá, menos 2 terços vezes 1 menos 2 terços, mais b igual a 1. Isso implica que b será 1 mais 2 terços, tá? Está negativo, passa positivo, equação no primeiro grau. Só que a incógnita a ser descoberta é o b. Tirando o MMC, o que é que eu tenho? 3 mais 2, 5 terços. Portanto, vou escrever aqui, desculpem a bagunça, a minha função, escrever aqui, a minha função a ser procurada para esse item C tem cara menos 2 terços de x, tem a lei, né? Mais 5 terços. E é isso, a gente acaba a aula agora, tá? De exercícios. Eu vou agora para a última aula de conteúdo de função do primeiro grau, tá? Referente ao estudo do sinal. Já vou atrelar em equação do primeiro grau, tá? Ou não, vou fazer só o estudo do sinal, deixar para ver na equação do primeiro grau, quando nós... Enfim, eu vou decidir até a próxima aula, tá bom? Se gostou, curte, compartilha e até a próxima aula. Abração, valeu!